Galera do Miguel Couto, do Brasil inteiro, estamos aí agora com o pessoal de natureza, né? Ciências da natureza e suas tecnologias, né? Química, física e biologia. Para a gente comentar então o Enem de 2015. Professor Alexandre Bandeira, de biologia, Carolina Barbi, professora de biologia, professor Luiz Cláudio, de química, professor Tiago Cabral, de física, e eu, professor Joca, de física também. Vamos então fazer um apanhado do que foi Ciências da Natureza nesse ano de 2015. Bom, começando pela banca de biologia, professor Alexandre Bandeira, a biologia trouxe alguma novidade para esse ano? Ela manteve as cobranças tradicionais do Enem ao longo dos anos? Não, eu notei uma modificação, né, bem radical, inclusive, do Enem, né, desse novo Enem, né? O que vinha com texto que você conseguia avaliar, né, e até marcar a opção direta, mas eles dessa vez cobraram um conhecimento técnico para poder chegar a uma conclusão de gabarito, né? E me surpreendeu até bastante estar no programa, né, a cobrança de primeiros socorros, né, que aconteceu numa questão específica aqui, e também com órgãos dos sentidos, que até então estava no programa e nunca tinha sido cobrado. Correto. Né? E termos bem técnicos, né? A diferenciação de aneuploidia, de euploidia, né? E avaliações metabólicas no sistema aeróbico, anaeróbico, né? Eu achei uma prova interessante, né? E seguindo o planejamento que o ministro já tinha colocado, né? Que teria um aprofundamento maior no conhecimento, né? E não só na interpretação do conhecimento, né? Então, pelo que o Alexandre Bandeira está falando, Carolina, nós temos aí uma prova mais conteudista em biologia, né? Então, assim, uma prova que realmente veio um pouquinho mais pesada em relação aos outros anos. Você destaca mais alguma coisa dessa parte do conteúdo, alguma dificuldade que o aluno vai encontrar, que o aluno encontrou, perdão, nessa prova de sábado? A minha opinião achei uma prova bem diversificada, bem abrangendo muito mais coisas, conteúdos. Com relação à prova, eu achei que, com relação ao conteúdo de sempre do Enem, poderia ter caído de repente um pouco mais de ecologia, foi o que eu esperei, né? Falando em porcentagem, a gente sempre espera uma média, né, de um pouquinho mais de 40% de ecologia. Achei que só duas questões fugiu um pouco do Enem, mas achei bem diversificado, uma prova ampla, né? Uma prova que achei que poderia, o texto foi bem elaborado, achei uma prova bem feita, de repente às vezes no texto a gente poderia pensar em marcar a opção certa, mas algumas questões poderiam ter sido são mais específicas realmente, a questão de primeiros socorros, a questão da vacina da dengue, de repente, né, com relação à mutabilidade do vírus. Então, tirando essas, né, eu achei que foi uma prova bem feita, bem elaborada, mas, porém bem diversificada, nível médio a fácil. Luiz, você na química detectou alguma matéria que não tinha caído nos outros anos, alguma incidência maior de química orgânica, né? A estequiometria ficou um pouco de lado, não ficou? Como é que foi essa química do Enem 2015? Na verdade, não. Na verdade, a prova do Enem, ela acabou abrangendo bastante conteúdo, tá? Você tem aqui cobrança tanto da físico-química, quanto da química orgânica, quanto da química geral. O que me causou surpresa foi a questão de equilíbrio químico para calcular constantes de equilíbrio, onde ele te dava as constantes parciais e de acordo com essas constantes parciais, o que a gente deveria fazer? Normalmente, a gente ia fazer exercícios multiplicando as constantes intermediárias para chegar na constante de equilíbrio total. Só que dessa vez, além de você ter que multiplicar essas constantes, a primeira reação estava invertida. Então você tinha que inverter a constante de equilíbrio para poder chegar a essa conclusão. Então, foi a única questão que eu nívelzinho de dificuldade um pouquinho acentuado. Maior. Já a estequiometria, o que nós esperávamos de acordo com os outros anos? Esperávamos uma estequiometria, os casos mais comuns, como por exemplo, o caso geral de estequiometria com rendimento e no máximo estequiometria com pureza. Realmente caíram. Só que caiu numa única questão, estequiometria envolvendo reações conceptivas, estequiometria envolvendo rendimento, estequiometria envolvendo reagente impuro, ou seja, que era uma questão que para 3 minutos ficaria curto. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que para 3 minutos o cara não ia conseguir fazer. Bem trabalhosa, né? Embora
nós tivéssemos questões que eram bem diretas, né? Tinham Sim. questões que o aluno com um conceito de reações químicas, por exemplo, da queima do palito de fósforo, pô, todo mundo sabe que qualquer queima de um composto lá orgânico com impurezas vai gerar CO2 e SO2, óxidos ácidos de enxofre. Então essa questão, o cara sabendo que é um óxido ácido, o pH vai ser menor que 7, que no indicador ácido base, que é a fenolftaleína, ele vai ficar incolor. Então essa questão, o cara matava em 40 segundos. Sim, só a questão porque- direta, né? Direta, Rápida, sim. direta. E, no entanto, como eu já tinha avisado, são questões com bastante conteúdo, como eletroquímica, caiu reconhecimento de funções orgânicas, reações de oxidações orgânicas, oxidação de alceno e tudo mais. Essa porque- química verde também, né, Luiz? Chamou a atenção, né? Exato, a química verde ela chama atenção e na verdade essa questão é mais voltada assim para o meio ambiente, né? É. Por quê? Ela aconteceu em 2 etapas, essa reação da questão da química verde. Onde a primeira, são 2 reações, 2 modelos que ele te mostra. No primeiro modelo, ele te dá a reação ocorrendo em 2 etapas. Né? Onde na segunda etapa do primeiro modelo dessa química verde, há liberação de CO2. E já no segundo modelo não há liberação de CO2. Aí ele vai perguntar assim, por que o modelo 2 tem mais a ver com a química verde, mais Sim. ou menos nesse contexto? Sim, sim. E a resposta está exatamente no quê? Na primeira gerou CO2. Na segunda reação não gera CO2. gera CO2, sim. CO2 a gente sabe que é tóxico. E se é tóxico, o que ele pode causar? Aumenta o efeito estufa, provocar chuva ácida e tudo mais. Então, puxando assim, quer dizer, isso que a Carolina Barbie falou, de esperava um pouco mais de ecologia na prova, a gente pode falar até que uma ecologia que veio inserida numa química. Né? Assim, essa questão que você está falando do CO2 gerado no meio ambiente, quer dizer, Isso. a química verde. Quer Da dizer, química verde. a não esperada ecologia, né, que ela falou, que sempre foi muito tradicional na prova do Enem, né? Acaba por cair uma questão de ecologia dentro da química. Com a liberação de menor carga tóxica, Exatamente, sem né? dúvida, A né? Mas assim, toxicidade não uma questão de ecologia pura, mas uma Diretamente, aplicabilidade exato, uma dela aplicabilidade. usando a química, Sem né? dúvida, sem dúvida. E é lógico que o aluno mais atento, principalmente para os gases tóxicos, né? Sim, sim. E os gases que vão causar problemas no meio ambiente, matava aqui essa questão de uma maneira rápida, entende? Perfeito. Ou seja, para tentar ganhar algum tempo para a questão de estequiometria, que ela foi muito bem trabalhada, uma outra questão de soluções também bem pesada no que eu digo a nível de cálculos, não era uma questão simples, tá? E isso leva um pouquinho lá na década de 90, quando existia aquele unificado, aquele grande vestibular Sim, aqui no Rio de sim. Janeiro, da Rio de Cisma Janeiro, Rio, isso, né? perfeito. Então, essa prova ela tá com uma característica bem parecida. Quer dizer, um nível de dificuldade de médio para cima, né? Aumentou um pouquinho, Perfeito. sem dúvida. Luiz, a gente pode comentar também essa questão que falou sobre usina nuclear, né? Que acaba sendo uma questão que a gente comenta em física e também vocês comentam em química, né? Sobre a fissão do urânio, sobre a fissão liberação de energia. nêutrons e tudo mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi um outro assunto que também já vem sendo bastante cobrado, não só pelo Enem, mas como os vestibulares de uma maneira geral, Sim. que é a radioatividade, a Isso é fissão um nuclear. clássico, né? Um clássico da É um química, clássico. né? E essa Sim. fissão nuclear, ela vai retratar um mecanismo da bomba atômica e das usinas nucleares, Isso. de armazenamento de energia, né? E ela mostra exatamente a reação tradicional da fissão nuclear. E essa reação tradicional da fissão nuclear, aquele aluno que deu uma analisada com um pouquinho de sabedoria com relação a olhar todo o conteúdo, ele não teve dúvidas. Não teve- aí é uma pra fazer questão essa bem clássica, né, de fissão bem nuclear. Na clássica. verdade, ocorreram várias interações, né? Biologia, química e física, né? A própria biologia com a questão da retina, né, Joca? Isso. Né? Ficou bem legal. Isso. Né? Como é que você viu a física aí? Engraçado porque essa questão com relação à retina, ela já tinha aparecido não no modelo da física, mas no modelo exclusivo da biologia. É. Quando ela cobrou aquela questão mais anterior, foi em 2010, se eu não me engano, sobre cones e bastonetes. Uma questão do Enem, né? Então assim, já não é nenhuma novidade a questão de fisiologia ocular, né? Ela trouxe agora uma fisiologia ocular, tendendo para a química, fazendo a comparação clássica de máquina fotográfica com o olho humano, uma comparação super clássica dentro da ótica que a gente trabalha. Tiago, o que você viu dessa física? Alguma novidade para 2015? Como é que essa física veio? Acho que eles pesaram um pouquinho mais na mão esse ano, né? O que a gente pode chamar a atenção da física? Eu já falei aqui da questão
que o Bandeira alertou. O que você traz aí de novidade dentro dessa física do Enem de 2015? Em relação a essa prova de 2015, a gente vê que o nível dessa prova ele aumentou um pouquinho em comparação aos anos anteriores. É claro que você tem aí algumas questões bem diretas, né, como a própria questão sobre a retina, sobre a questão de timbre, que já é uma questão que já caiu na prova do Enem anteriormente, cobrando, né, um outro comentário, mas ainda assim... A questão da geladeira, que é bem direta também. Isso, a questão da geladeira, bem que é uma clássica. coisa... Isso, bem clássica. Então ela botou aí algumas questões realmente muito diretas, em que a resposta era bem tradicional até. A questão da geladeira é uma questão antiga, a questão do timbre que já é uma coisa bem comum, mas ela também trouxe algumas coisas diferentes em relação aos anos anteriores. Ela pesou bastante na questão do estilingue, que foi uma cobrança de um algebrismo acentuado, né? Você tem uma questão aí que não é fácil de se resolver, né? É uma questão que cobra mais uma análise algébrica do que uma interpretação puramente simples de física. Sem então, dúvida. Parece muito aquelas questões antigas que você tinha na UF, né? A cobrança é bem parecida com as questões antigas da UF. Foge um pouco Próprias questões do Sesgran Rio. Isso, do Sesgran Rio. Foge um pouco daquele caráter do Enem, essa questão. Então, realmente, essa daí fugiu um pouco do que a gente está acostumado. A questão do carro solar. É uma questão que tem aí uma conta que é longa, né? Uma questão que demora um pouco de tempo para você resolver. É braço, né? É bem braçal, questão de conta e tal. É claro que o caminho até é um caminho já imaginado, não é uma questão que requer assim... Já havia caído essa questão anteriormente com espelho, né? Com aquecimento solar. Né? Foi em 2009 ou 2010, uma questão de espelho com radiação solar, seguindo o mesmo esquema do carro solar, mas é braço, né? Não tem jeito. Braçal. É braço. Não há um nível de dificuldade, como você falou, acentuado, mas é braço, né? Uma questão que já havia. Agora, me chamou a atenção, Tiago, na prova, primeiro, tiraram um pouco do conteúdo de eletricidade, que era comum em 2012, 2013, nenhuma questão de magnetismo. Realmente já era uma coisa que a gente normalmente espera na prova do Enem, cobrar alguma coisa de magnetismo. Isso. Mas mantiveram eletromagnetismo como tema quase que principal da prova, né? Você viu aí uma questão sobre ultravioleta, sobre antenas de celular. Ondas eletromagnéticas, Isso, mais para a parte de ondas eletromagnéticas. A questão de eletricidade que caiu foi uma questão parecida com questões anteriores, uma análise simples basicamente para você analisar aí circuito em paralelo, chave, que não é uma coisa muito complicada. Questões simples, né? Bem simples. Agora, carregou um pouco a mão, que eu achei que não era comum no Enem, né? A gente não tivemos tantas questões de mecânica. Caiu bastante a parte física 1. Né? E assim, incidiu muito na ótica, na ondas e na termologia, né? Sim. Uma prova densa na questão de ótica, né? Em questões de ondas. A questão do celular, ela é uma questão simples para quem já viu o assunto, para quem não viu, que ela obedece mais ou menos ao estilo do GPS, né? Então assim, para quem já comentou isso em sala, já viu, é uma questão simples, mas assim, eu achei o nível desse ano bastante acentuado, chamando a atenção da questão de interferência de ondas. Que foi a primeira, né? Que é uma questão assim, de um nível de dificuldade altíssimo, elevadíssimo, né? Uma interferência por diferença de caminhos, né? Realmente uma questão de altíssimo nível. Que não cai há um certo prova tempo, que né? não cai há muito tempo em vestibulares diversos, né? Tínhamos questões dessa na antiga, o FRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas assim, o Enem desse ano trouxe uma mão um pouco mais pesada em física. E pelo que o Alexandre Bandeira falou, e Luiz Cláudio também, me parece que o peso não foi só em física, mas foi na área de natureza. Sim. Né? Acho que trouxe um peso maior em natureza, né, Bandeira? Eu espero que seja feito realmente esse equilíbrio entre a interpretação e o conhecimento específico. Claro, acho que avalia melhor o candidato, né? Por exemplo, na biologia, nós tivemos muitas questões de citogenética, que envolve assuntos bem modernos, né? Mas permaneceu ainda algumas questões de doença, né? Questões energéticas, né? Questão de organelas celulares, né? Então a mistura desse conhecimento mais específico e o entendimento com o mundo moderno, a contextualização, né? Eu acho que é válido, eu acho que o Ministério da Educação está indo no caminho que para mim é positivo, né? Agora uma coisa é certa, com relação ao que a gente viu, quer dizer, estamos realmente diante de uma prova de vestibular. De vestibular. Não tem jeito, né? Assim, bem feita, uma prova bem elaborada, mas
que na minha opinião, no caso da biologia, a prova está muito abrangente, né? Então, muitos temas para mim não fogem do que sempre foi o Enem. A gente trabalhou bastante assim, em sala de aula, metabolismo energético, questões de doenças, ciclo do nitrogênio, a gente sempre define como prova o estilo Enem, né? Para mim não fugiu tanto, porém a maneira que está sendo cobrada está bem diferente, não tão difícil, não tão complicado, mas não está fugindo do tema. Porém, uma prova ser mais abrangente em biologia, por exemplo, requer o aluno ter mais conceitos, né, com relação a essa prova. São muitos temas, né? Então é uma prova que requer um conteúdo maior, incluindo disciplinaridade e atualidades, né? Ele está cobrando mais isso, acho uma prova mais inteligente esse ano. Eu achei muito interessante a prova do Enem. A crítica que eu tenho não é com relação à prova, porque isso nos dá aquela volta um pouquinho alguns anos atrás, do aluno ele está preocupado também com a química na prova do Enem. Sim, claro, Então perfeito, tá claro. voltando o conteúdo de química, eu acho que o Alexandre Bandeira deve ter visto isso também na biologia, você também deve ter visto na física, o Thiago também, a Bárbara também lá na biologia, ela viu essa volta desse conteúdo. Eu sou a favor, eu só tenho uma crítica com relação a isso. Primeiro, é o tempo para se fazer esse número de questões. Excelente, só que a gente precisa aumentar esse tempo de prova ou diminuir o número de questões, de uma maneira geral. E de outra forma também, só para concluir, que eu acho que deveria acontecer, isso é a minha opinião, uma sugestão aí para o Ministério da Educação, para o INEP, né? É que ao invés da prova ser sábado e domingo, intercala uma semana. Isso é ideal. Aí sim o aluno já vai com a cabeça mais fria, Não, e a mais gente até tranquila, puxa daí, mais assim, fácil trabalhar. a nossa Constituição, que diz que o Estado é laico, e aplica a prova num sábado, onde nós temos algumas religiões aqui que guardam. Então, assim, a gente tem, é claro que seria o ideal, o modelo ideal, mas o modelo do Enem, ele já sofreu uma mudança em 2012, né? As questões estão menores, mas os textos das questões já estão menores, mas ainda assim eu concordo que o tempo para se fazer uma prova conteudista, como ela se apresentou, vai favorecer, né, o pensamento, né? A reflexão, a construção da ideia, né? Se esse intervalo de uma semana realmente acontecer, né, Luiz? E diminuir um pouco nos questões, né, Bandeira? Porque assim, 90 questões, o cara nem pensa, 3 minutos ele não vai nem pensar. Eu entendo que nos concursos se faz essa estimativa de tempo, de 3 minutos. Eu entendo isso perfeitamente. Só que, no meu modo de ver, por umas questões bonitas, bem elaboradas, bem como densas, deveria ter um tempinho maior, uns 4 minutos e meio, a 5 minutos. Não, e é outra, concordo perfeitamente. Uma outra coisa bonita também de se ver é que candidatos de várias idades, né? Inclusive com senhores e senhoras, né? Isso realmente é um trabalho que, né, vale a pena ser revisto nesse período de tempo para facilitar esse acesso, né? E aumentar essa demanda aí do vestibular. A gente vê que não é uma prova difícil, nível difícil, e os anos passam, eu consigo perceber que todo mundo é capaz. Para essa prova aqui, as pessoas são capazes. Sem dúvida, sem dúvida. É uma cobrança ideal de um modo geral, né? Para todas as carreiras e tal, atende a todo mundo, cobra conceitos importantes de cada matéria. Interessante que ela é uma prova bem conceitual, né? Isso torna o Enem uma prova bastante interessante. A gente está retomando esse conceito em prova que o Enem não estava cobrando no início dele, né? A prova não era assim. O percentual de erros também diminuindo, né? De questões mal formuladas, questões boas. Verdade. O que eu vejo? Eu vejo que o Enem está conseguindo trazer de volta o interesse do aluno para o estudo das disciplinas. Onde ele, antes, estava dando muito valor ao português e à matemática, que são matérias importantíssimas, não tenha dúvida disso, mas estava deixando as outras matérias um pouco de lado. E quando o Enem ele traz para dentro de uma prova questões conceituais, conteudistas, onde o aluno vai precisar disso para fazer, seja aluno da específica ou não específica, ele acaba tendo mais atenção para a sua matéria, sem dúvida, de uma maneira geral. Claro, com certeza. Acho que o Enem está dando uma recuperada na sala de aula. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E precisamos disso, né? Sem dúvida. Precisamos dar continuidade com esse ritmo de educação. Então você teve aí, com esses especialistas, a professora Carolina Barbie de Biologia, Alexandre Bandeira de Biologia, professor Joca de Física,
Tiago Cabral de Física, professor Luiz Cláudio de Química, um panorama do que foi o Enem 2015, né? Que uma prova conteudista na área de natureza, né? Então, a gente viu como é que esse Enem se comportou esse ano, ok?